pra gente, né? E vai falar não sei o que, mas eu acho que é do ano novo. Fofoca do Dudu. Fofoca do bem. Graças a Deus, meus irmãos. Eu ri aqui enquanto o Luiz estava falando que tem coisas que ele colocou e que são situações pontuais. Por exemplo, as pessoas quando falam para você assim, poxa, Solange, você é tão legal, como é que você ficou cega? É complicado, gente. Porque não foi porque eu era muito boazinha na outra vida. Eu sei que nessa eu não fui tão ruim, mas nas outras, nas minhas regressões, eu fui muito comprometida. E eu, dessa vez, Deus me deu a misericórdia de estar fortalecida por uma religião na qual eu já estou fazendo muitos aniversários, 54 anos de religião. Então, eu tenho uma convivência com a religião que me faz aceitar o que Deus manda para mim. Às vezes fico meio rebelde e tal, mas dificilmente eu me lamurio, tá? E eu procuro ver por que Deus está mandando aquela situação naquela hora para mim. Eu gosto muito de pensar, tá? E acho que hoje nós vamos começar o nosso ano fazendo isso. Aliás, graças a Deus todos nós tivemos uma passagem de ano excelente, né? Mas vamos refletir, porque ao longo do mês de dezembro nós dissemos a muitas pessoas, Feliz Ano Novo. Isso estava dentro da gente? Esse feliz era feliz mesmo? Era Feliz Ano Novo, que todo mundo fala, Bom Natal, Feliz Aniversário, só aquela fala que já foi incorporada aos nossos dizeres de Natal. Será que eu realmente, no meu coração, desejei que o Ano Novo de todas aquelas pessoas com as quais eu lidei fosse, ou seja, né, porque ainda vai acontecer, um feliz Ano Novo? Aí nós começamos a pensar em coisas, né? Porque a nossa cabeça não para. A minha eu acho que não para nem quando eu estou dormindo. Eu tenho dias que eu acordo cansada de tanto que eu devo ter pensado. Aí o que aconteceu? Eu comecei a pensar, tá? E vou fazer vocês também botarem um monte de caraminholas na cabeça de vocês. Nós não podemos deixar nossas catracas mentais enferrujarem. O nosso mecanismo precisa estar sempre funcionando. Então vamos pensar em algumas coisas. Analisar algumas coisas e repensar outras. Quando nós viramos de 31 para 1º, naquela festa, naquela harmonia com os nossos amigos, fazendo a nossa oração para agradecer o ano que passou, desejando muitas coisas boas com aquelas pessoas queridas com as quais nós fizemos a entrada de ano para o ano de 2018, nós certamente, tá, gostaríamos de ter virado a página e deixado para trás todas as situações que passaram. Acabou o ano, fechei o livro, tudo bem, começa um livro novo. Só que nós somos de uma religião que nos diz que a vida é contínua. Não é contínua só porque um ano passa para o outro e a gente continua vivo no planeta, não. Ela é contínua porque nós temos a eternidade. Depois de criados não tem jeito. Temos muito tempo para fazer coisas e não podemos virar a página e achar que vamos ter um caderninho em branco para um novo momento, porque não é assim que acontece. Nós sabemos que somos o resultado, o produto de várias e várias encarnações. E quando nós desejamos um feliz ano novo, nós queremos sim recomeçar um novo momento planetário, um novo ciclo, cheio de boas intenções, cheio de empenho para que nós façamos melhor em 2018 do que certamente fizemos em 2017. E já aí cabe um graças a Deus, só existe lei de progresso. Ninguém vai ter uma coisa pior do que o ano passado, porque lei de retrocesso não existe. Qualquer que seja a situação com que nós nos confrontemos ou nos defrontemos no ano de 2018, será sempre melhor do que a do ano de 2017, que só existe lei de progresso. Mas como é que a gente vai perceber isso? Usando o nosso foco direcionado para a lei do progresso, entendendo as mensagens que Deus nas suas entrelinhas manda para a gente. Aliás, nem sempre nas entrelinhas, né, gente? Às vezes ele diz claramente, você está tropeçando porque você quer pisar nessa pedra.
faz um contorno, flexibilize, e a gente não, a gente quer fazer do nosso jeito, porque a gente muitas vezes quer ser mais sábio do que a sabedoria divina e acaba tropeçando. Por isso nós tropeçamos muitas vezes. Ah, vou ficar chateado porque tropeço, porque falho muitas vezes? Não. É bom que a gente saiba que a gente falha muitas vezes. Quanto mais consciente do que nós somos capazes de fazer e do que nós realmente já conseguimos concretizar, melhor para nós. Estamos mais apropriados da nossa competência em fazer de uma maneira melhor. É principalmente para nós mesmos que nós buscamos o conhecimento. O conhecimento que está nos livros, nas palestras, naquilo que nós paramos para refletir, nas intuições que nós recebemos, nas diferentes situações com que lidamos no dia a dia, nas inúmeras oportunidades que nós muitas vezes nem percebemos ao longo do caminho, nas possibilidades infinitas de reverter situações complicadas, dolorosas, adoecidas, desagradáveis, na força de superação que cada um de nós tem. Nós sabemos que nós temos. Quantas e quantas vezes ao longo da nossa vida, não só desta encarnação, mas da nossa vida milenar, superamos grandes dificuldades. E nós temos sim, no nosso inconsciente, que na verdade é o nosso consciente escondido, a certeza de algumas coisas. Nós sabemos que já passamos por algumas situações, principalmente quando nós nos defrontamos com algumas notícias, com algumas falas, com algumas conversas, com algumas coisas que nos tocam profundamente, mesmo que nós nunca tenhamos lidado com situações semelhantes. Porque o nosso ser espiritual, a nossa essência divina, corporificada neste corpo de carne, nesta encarnação, ela tem consciência de muitas coisas que nós já passamos. Mas, muitas vezes, o nosso eu do passado, ainda descompensado, ainda desarmonizado, se apresenta com uma força tal que nos faz reincidir em erros. E quando reincidimos em erros, depois caímos em nós, porque já temos um nível de consciência maior, já buscamos o crescimento espiritual, nós ficamos até espantados das maluquices, das destemperanças, dos desmandos, das dores que nós fomos capazes de causar. Ah, mas como que eu vou fazer? A primeira coisa que nós precisamos aprender é a tratar o nosso eu antigo, para que ele possa entender o nosso eu de agora. Nós vamos ser testadas nisso a nossa vida inteira. É o nosso companheiro de jornada que faz colocações para a gente e a gente vê, meu Deus, mas eu não faço nada disso. Mas se essa pessoa está falando e isso me atinge, tem a ver com a minha história. Eu não sei em que momento, mas eu provavelmente em algum momento fiz isso. E aí, a melhor atitude que nós podemos tomar é assumir que nós fizemos sim algumas coisas das quais nós não nos lembramos, e graças a Deus não nos lembramos. Olha o graças a Deus de novo. Porque se nos lembrássemos, talvez fôssemos tolhidos pela vergonha diante da nossa incompetência, da nossa desarmonia, do nosso desequilíbrio ao longo de tantos séculos. Para termos um feliz ano novo de verdade, precisamos sim fazer um enfrentamento daquele que nós fomos em 2017 e daquele que nós queremos ser, melhorados, mais harmonizados, mais equilibrados em 2018. Ana Vitória, no estudo da tarde, falou que nós precisamos, pelo menos, durante o dia, nos conectarmos 2 vezes com a divindade, ao levantarmos para agradecermos a noite e pedirmos proteção para o dia. E ao nos deitarmos para podermos agradecer o dia que nós tivemos, os aprendizados que fizemos, e para que a companhia do nosso amigo espiritual se faça junto de nós durante o momento de sono. Luiz já falou que durante várias vezes ao dia ele se conecta com a sua essência divina e através dela com seu amigo espiritual e com todas as energias do bem,
para atender situações que fazem parte do nosso cotidiano. Eu disse no estudo da tarde, eu repito agora, não sou benévola. Acho que 2 vezes só de conexão é muito pouco. E acho que todas as vezes que nós nos defrontamos com situações em que nós sentimos que nós podemos superar, mas não superamos, em que nós nos entristecemos por pequenas e grandes coisas, mas que nós precisamos entender o motivo da divindade para que nós estejamos passando por aquilo, em que nós nos confrontamos com situações que às vezes aparentemente não tem nada a ver conosco, mas que se nós pararmos para pensar, se nos atinge e bateu na nossa porta, é nosso. É nosso. E nós precisamos destrinchar esses nós do passado para que as nossas linhas sejam todas linhas equilibradas e harmoniosas para o futuro. E isso, gente, a gente só faz se procurar sempre a buscar o conhecimento que Jesus nos trouxe através do Evangelho. Nós precisamos estudar sempre o Evangelho. Eu já ouvi muitas vezes, não só nessa casa, mas na minha outra casa, a seguinte frase: poxa vida, todo ano a gente estuda o Evangelho, em toda palestra lê mensagem de Chico Xavier, pô, precisa mudar. Você já mudou? Você já está tão evoluído que nada daquilo cala fundo em você? Será? Na minha outra casa espiritual, era uma prática, tá, que era aconselhada pelo diretor do departamento espiritual e pelas entidades que incorporavam lá, que a gente abrisse diariamente o Evangelho, lógico que é o Evangelho segundo o Espiritismo, porque a gente segue o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas pode ser qualquer Evangelho, um livro de mensagens, não importa. Que a gente abrisse no início do nosso dia, a gente abrisse, lesse aquela página e refletisse sobre aquilo. Ah, eu peguei a página O Homem de Bem, frente e verso e mais uns pedacinhos. Muito grande, estou atrasada. Lê uma parte, reflete sobre aquilo, faz a sua oração. Tá? E não é a quantidade de palavras que eu vou ler, mas a conexão que eu vou estabelecer com o meu amigo espiritual, que vai me fortalecer para todas as coisas que eu vou aprender, que eu vou trocar, que eu vou compartilhar, que eu vou vivenciar naquele dia. Serão experiências únicas, porque eu não sou a mesma pessoa daqui a 5 minutos, ninguém é. As pessoas que dizem assim, eu não mudo porque eu não quero mudar, eu sou a mesma há 20 anos. Está falando uma bobagem. Podia estar guardando essa energia para outra coisa. Que todos nós não somos a mesma pessoa 1 segundo depois daquilo que aconteceu. Já mudamos, graças a Deus. Somos dinâmicos, é o dinamismo da divindade. E aí, muitas pessoas falavam, mas todo dia eu leio a mesma coisa. Eu me lembro que a tia Edi, lembra, Luiz, você estava lá na tia Edi já? A tia Edi, a mãe da Ana Vitória, a minha Dinda, ela durante anos, ela abria o Evangelho que ela abria antes de trabalhar de manhã, e ela dizia assim, meu Deus, eu não sei por que todo dia cai para mim o duelo. Você lembra disso, Luiz? Olha, foram anos de o duelo, anos. Hoje em dia, na época, ela lia mesmo. Aí na época eu me lembro que eu fiquei pensando, meu Deus, mas a tia de uma pessoa tão do bem, né? Imperfeita como todos, mas uma pessoa que fazia muito bem, ajudava muitas pessoas. Né? Sempre o duelo, sempre o duelo. Hoje em dia, adulta, amadurecida, com uma outra visão dos ensinamentos divinos, eu me lembro que ela trabalhava com atendimento ao público. E o público daquela época não era um público esclarecido como é hoje, não tinha mídia social, o conhecimento era muitas vezes velado para a maior parte das pessoas, as pessoas eram muito mais ignorantes das coisas da vida, das coisas práticas da vida, hoje, coisas que hoje em dia a gente em 5 minutos resolve, levava 200 anos para resolver. E a tia Edi lidava meses a fio com essas pessoas, que ela atendia pessoas num balcão, no trabalho que ela fazia. Quer dizer, o tempo todo, a tia Edi do hoje, que estava preocupada com a reforma íntima, que era praticante da doutrina, que procurava fazer caridade, que estava preocupada com o seu aprendizado, lutava com a tia Edi do passado. O duelo dela era diário, porque numa daquelas pessoas que, coitada, não entendesse e se voltasse contra ela, ela podia se destemperar, não é?
Nós nos destemperamos todos até hoje, muitos anos depois, quando o nosso conhecimento já é maior, mas o duelo era diariamente o eu dela do passado brigando com o eu dela do presente. É o nosso maior duelo, é a nossa maior superação, é entender que nós somos hoje um acúmulo de vivências do passado. Somos. Mas somos também um acúmulo de experiências muito positivas do passado. Por isso ganhamos o mérito de outra encarnação. Por isso ganhamos esse corpo de carne, que é necessário para nosso progresso espiritual. Bilhões de companheiros buscam ainda essa oportunidade. Ainda não conseguiram esse mérito. Nós já conseguimos. Então, vamos usar bem esse mérito? Vamos parar para pensar de verdade que a nossa maior fonte de superação somos nós mesmos. Nós precisamos ver quem nós somos hoje e quem nós queremos ser no futuro. Ah, com isso tudo vai se resolver em 5 minutinhos? Graças a Deus que não. Porque tudo que se resolve muito rapidamente é esquecido muito rapidamente. É igual aquele presente que a gente quer muito, o nosso pai, a nossa mãe, não é o pai nosso, o nosso pai, a nossa mãe, vai lá, se encalacra todo de dívidas e compra aquela bobagem que a gente quer. 5 minutos depois, perdemos o interesse. Mas se for uma coisa conquistada, uma coisa pensada, uma coisa esperada, é igual o preparativo para a festa de aniversário, que é mais gostoso que a festa. Que todas aquelas emoções que perpassam ali, aquelas energias que vão sendo mexidas, revitalizadas, movimentadas ali, são muito mais importantes que aquele momento que é parabéns para você e acabou. É assim que a gente tem que perceber. Porque são processos que nós construímos e estamos reconstruindo nessa vida. Para o nosso ano novo ser feliz, nós não temos que desperdiçar energia só fazendo críticas às coisas que não conquistamos, mas agradecendo muito. E quantas coisas nós conquistamos? Quantas vezes por dia nós damos graças a Deus pelas coisas que nós temos? É muito importante dar graças a Deus, porque nós conquistamos coisas, e quem já tem uns aninhos a mais como eu me lembro que quando eu era pequena, não sei se o Luiz chegou a pegar isso, que o Luiz é mais novo do que eu, mas pra gente tomar banho era uma porqueira, gente, porque faltava água nesse Rio de Janeiro, em tudo quanto era canto. Quando eu era criança também faltava. Entendeu? Ai, meu Deus. E para você tomar banho, você tinha que primeiro rezar para Nosso Senhor. E luz também faltava. Ter água. Mas luz a gente também não podia ter televisão, depois que a gente veio ter, que tá falando de charloso, né? Que a gente dormia cedo, nem tínhamos nada para fazer depois. Mas a água era imprescindível, porque o calor já era enorme. Eu me lembro que a minha mãe e a minha tia, nós morávamos numa vila, lógico, éramos todos praticantes da doutrina espírita, não íamos morar na casa da frente da vila, né? Morávamos na última, uma de cada lado da vila, entendeu? E aí, pra gente pegar água, a princípio, a gente tinha que ir lá na beira da calçada, como se fosse daqui lá na esquina, na casa do Luiz, que era a distância da vila, para pegar o balde d'água, aí chegar com ele lá no fundo da vila, andar pela casa inteira, lógico que pingando água, porque a água não vai ser boazinha, ficar quietinha no balde, para poder aos poucos encher aquela caixa enterrada no fundo do quintal, para poder botar a bomba para subir, para você tomar banho. Graças a Deus, depois de um certo tempo, olha o graças a Deus de novo, a minha mãe e a minha tia fizeram uma vaquinha e compraram não sei quantos metros, que pra gente, quando a gente é pequeno, tudo parece quilômetro, de borracha, que a borracha já chegava na nossa porta, já foi um progresso, né? Que a gente só carregava o balde dali da porta de casa até a caixa d'água. Mas aí subia a água, você tomava o banho, que beleza, que delícia, que fresquinho. Aí você se lembrava que você tinha que deixar a caixa cheia para o próximo que viesse tomar banho, já que você não trabalhava, tinha que pelo menos agilizar as coisas para os outros que tinham chegado do trabalho. E aí você, cheiroso, perfumado, ia encher de novo a caixa d'água para o próximo que viesse. Então, gente, eu sinceramente, o pessoal da minha casa ri, mas toda vez que eu abro aquele chuveirão poderoso que o meu irmão comprou, que faz uma chuva maravilhosa para mim, eu sou de Oxum, sou uma pata, adoro uma água, que eu entro debaixo daquele chuveiro, ai meu Deus, eu dou graças a Deus, eu não preciso carregar essa água para tomar banho, porque tomar banho de canequinha é melhor que não tomar banho, mas é o ó, né? Quem já viveu isso sabe que é o ó do borogodó.
e você saber que aquela água deliciosa está caindo em cima de você, que você vai abrir o filtro e a água vai ter para você beber. Olha que coisa boa! E muitas vezes não valorizam essas coisas, que são coisas bobas, são coisas pequenas e que hoje tem na maior parte das casas. Mas é o mérito que foi conquistado ao longo dos tempos. Isso se dá com muitas coisas na nossa vida. E nós precisamos aprender a valorizar o alimento que está na nossa mesa. A palavra de carinho, eu hoje fiquei muito sensibilizada, porque depois de muito tempo eu voltei à minha casa espiritual. Tinha meses que eu não vinha à cabana. Eu tive alguns problemas de saúde, tive muitas câimbras, muitas dores no corpinho de Missy, entendeu? Tive uma crise, me aborreci com umas coisas, não controlei a crise de ansiedade, tive um pico de glicemia, tive um piripaque lá, não foi nada muito grave, mas eu sou muito controladora de mim mesma, então fiquei mal, porque até para ir no banheiro eu precisava que alguém me ajudasse, porque eu não conseguia dar um passo. Fiquei assim completamente atrapalhada eu comigo mesma, por causa de umas coisas que depois se resolveu naturalmente. Coisas da nossa inferioridade, que nós ainda temos, por mais que a gente procure se manter vigilante e seja, tá, praticante de oração. Hoje, quando eu voltei para minha casa espiritual, eu me senti muito feliz. Muito feliz porque, não só porque as entidades me acolheram com o amor de sempre, e eu digo ao Luiz, como eu disse muitas vezes, que quando a gente pisa naquela calçada em frente ao portão da nossa casa, a gente já é abençoado. Quando a gente faz a nossa oração ali naquelas casas que estão ao lado do portão de entrada, a gente se sente revigorado. Eu tenho por prática, quando eu chego naquelas casas, eu salvo as casas e faço uma oração. Para que todos aqueles que eu trouxe comigo para essa casa nesse dia possam ser tão bem recebidos como eu me sinto. Para que eles se sintam felizes nesse espaço de amor. E depois as pessoas que eu fui encontrando, que foram reencontros de carinho, de amorosidade, fazem muito bem para mim, me fizeram muito mais feliz do que eu estava quando eu saí de casa. Apesar de ter descido 6 lances de escada, porque o elevador resolveu parar, estragar meia hora antes de eu descer. Aí eu ainda pensei, meu Deus, vou descer isso, vou porque hoje não estou passando mal, eu vou. Apavorei o marido da minha funcionária, porque ela está de férias, mas ele está lá em casa, porque ele está trabalhando na portaria. Apavorei, se você vai descer assim, como é que você vai voltar? Olha, eu vou subir, na volta eu subo, agora eu vou ter que descer para poder ir embora, entendeu? Mas foi para mim muito gratificante, primeiro eu ver que apesar de todos os adoecimentos que eu tive energéticos ao longo desse ano, que na verdade eu li assim, eu fiquei muitas vezes doente dentro de casa, com muitas dores, mas em tempo nenhum eu me lamuriei. Eu não sou uma pessoa lamurienta, tá? Eu sempre quero saber por que Deus está me colocando ali naquele canto, naquela proposta. E eu entendi que eu precisava fazer contato com coisas minhas, com aprendizado sobre mim mesmo, com uma visão que eu precisava ter sobre determinadas questões que eu precisava ver com um foco diferente. E é isso que eu estou convidando todo mundo a fazer. Veja as coisas, dificuldades, coisas boas, coisas desarmônicas, coisas harmoniosas, situações de 2018 com um novo foco. Você não é mais o mesmo que você era em 31 de dezembro, ninguém é. E se somos diferentes, vamos fazer diferente, mas não fazer diferente para fazer qualquer coisa atabalhoadamente, não. Vamos fazer diferentes pautados pela vivência do Evangelho de Jesus. Vamos nos lembrar de agradecer tudo que acontece conosco. Vamos nos lembrar das lições que nós já tivemos e das coisas que nós ainda podemos construir. A nossa construção é longa, porque nós malbaratamos o tempo ao longo de muitas encarnações. Perdão, Senhor, porque malbaratei mesmo e todos malbaratamos ao longo de muitas vidas. Mas hoje eu quero me empenhar para fazer o meu melhor. Seja na hora que eu vou botar uma comidinha, uma bobaginha, fritar um ovo na panela, seja na hora que eu for tomar banho, seja na hora que eu for dar um sorriso, seja na hora que eu vá dizer para uma pessoa bom dia, que eu desejo para ele, meu impregnado da minha energia de amor, o bom dia. Não seja aquele bom dia, que você não sabe nem se a pessoa está falando ou se ela está com dor de dente. Que a gente expresse na nossa energização ao contato com as outras pessoas e conosco mesmo, as energias de amor que estão dentro de nós, as bênçãos da divindade que nós recebemos. Porque como diz um cantor na televisão, o Benito de Paula,
tudo está no seu lugar. Graças a Deus, graças a Deus. Não devemos esquecer de dizer graças a Deus, graças a Deus. É importante que toda vez que nós nos sintamos gratificados, gratos, felizes com alguma situação, nós nos lembremos de jogar para o universo graças a Deus, porque fortalece as nossas energias, porque muda a vibração da nossa casa, porque se espalha, tal como palmas espalham as energias, as nossas palavras, através das vibrações que nós colocamos nela, espalham energias do bem. E essas energias contribuem para a higienização de toda a poluição ambiental, não só material que existe no nosso planeta, mas da nossa psicosfera. E nos lembremos também que nós só podemos fazer isso porque nós temos fé. Fé em Deus Todo-Poderoso, fé em Cristo, que nos trouxe muitas mensagens de amor, que não se deixou abater diante das situações dolorosas da vida. Fé no aconchego e no acolhimento que Maria nos dá como mãe de todos nós. Então, façamos como o Gilberto Gil e digamos: anda com fé eu vou, que a fé nunca pode falhar. Anda com fé eu vou, que a fé nunca pode falhar. Mas que a nossa fé não falhe, não só porque nós nos esquecemos que somos fervorosos, mas porque ela é ativa, ela é participativa, ela é verdadeira, ela é proativa, ela está sempre em função do bem. Eu nunca posso me esquecer que eu sou filho de Deus, na construção do meu processo individual de perfeição. Mas quando eu construo a minha individualidade mais próxima da perfeição, eu espalho ao meu redor todas as energias positivas que a minha essência divina tem para dar aos meus companheiros de jornada, que são muitos. Somos todos nós que caminhamos juntos nesse planeta de luz. E nós sabemos que vamos enfrentar esse ano situações complicadas. Estamos num mundo em transformação, o que a gente quer? Sorvete? Não é para isso que a gente está aqui. A gente precisa fortalecer a nossa fé através das nossas orações e da nossa prática. Cada vez que nós falharmos, não tenhamos vergonha de pedir perdão, não tenhamos vergonha de reconhecer que falhamos, porque falhamos mesmo, estamos construindo o processo de crescimento, mas que nós tenhamos a coragem de seguir em frente, de pedir perdão e de trabalhar a nossa fé como uma forma de fortalecimento, de crescimento e de ação no bem. Que a nossa palavra tenha sempre a energia da harmonia. Que o nosso pensamento busque o conhecimento para que tenha clareza e discernimento na hora de fazermos as nossas escolhas. Que o nosso coração vibre de sentimentos bons, amorosos, bondosos, solidários. E que o nosso corpo todo haja como uma força propulsora do amor e do bem. Graças a Deus.